7 de fevereiro de 2023, nós estamos na terça-feira da quinta semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos acolho com a paz de Jesus nesta terça-feira. Nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, Gênesis capítulo 1, versículos do 20 até o capítulo 2, versículo do 4a. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou a todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Esta é a história do céu e da terra, quando foram criados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, belíssimo texto de Gênesis. Às vezes, por conta própria, acabamos não lendo a Escritura. E nesse momento de reflexão, nós temos a oportunidade sempre de ouvir um trecho da Escritura, não é verdade? E hoje esse texto tão conhecido. Parece que pegamos pela metade a obra da criação. E é bem verdade. Na liturgia de ontem, nós começamos a meditar o livro do Gênesis. Ontem, a liturgia nos apresentava os 4 primeiros dias da criação. E hoje, os últimos 3 dias que faltaram.
completando 7 dias. O homem, de toda a obra da criação, foi a obra-prima das mãos do artífice, do escultor, do artista, que é Deus nosso Senhor. O homem, o ser mais amado por Deus de toda a obra da criação. Deus pensou em cada célula, Deus pensou em cada órgão, Deus pensou em cada traço, Deus pensou em tudo ao criar o ser humano. E tudo o que o texto de hoje nós acompanhamos, no fundo, vai nos mostrar que tudo o que Deus fez, além do homem, toda a obra da criação, Deus fez para o homem. Olha quanto amor Deus manifestou para o ser humano. Fez o ser humano como por último, né? Fez o ser humano por último, mas antes do ser humano, Deus fez tudo o que ele queria fazer para entregar de presente para o ser humano, ou aos cuidados do ser humano. Quanto amor! Deus cuidou de tudo. Quem é médico, ou quem estuda anatomia humana, sabe quão perfeito é o tecido corporal humano. O corpo humano é uma máquina esplêndida. Cada órgão com uma finalidade, cada tecido com uma finalidade, cada célula, cada parte do corpo, tudo tem um porquê, um pra quê. É uma máquina perfeita, que nenhum ser humano seria capaz de fazê-lo, porque foi feito por Deus. E nós vemos hoje, meus queridos, o homem se esquecendo desse amor que Deus tem para com ele. Nós vemos hoje o mundo se esquecendo de tudo isso. Parece que esse mundo sempre existiu, parece que isso veio do chamado acaso, parece que não existe um Senhor, um Deus que pensou em tudo, que amou o homem, que lhe entregou de presente toda a natureza, toda a obra da criação. Ainda se o mundo se esquecer, nós cristãos não podemos nos esquecer que nós temos um Deus que nos ama. Meus queridos, nós facilmente, por causa de um probleminha ou de outro da vida, nós acabamos esquecendo do amor de Deus. E o diabo tem, às vezes, tentado nos convencer do contrário. Deus não te ama porque você tem esse problema. Deus não te ama porque aconteceu isso. Ora, mas olha toda a obra da criação, olha o todo. Olha a sua própria vida. Quantas coisas na sua vida você não tem que... Não é motivo de você erguer os braços e bendizer a Deus? Não é verdade? Nós somos os seres queridos e amados, feitos à imagem e semelhança de Deus, parecidíssimos com o Criador. E essa imagem e semelhança ela vai se cumprir na história da criação, quando o próprio Deus se torna um de nós. A cara do filho é a cara do pai. E nós temos o mesmo retrato do filho. Se nós de fato levarmos um coração cheio de Deus nos nossos dias, no fundo nós seremos a cara do Papai do Céu, neste mundo que jaze nas trevas. Mas quando nós, pela falta de fé, pelos nossos pecados, pelas nossas escravidões, quando nós vamos nos afastando de Deus, essa face que nós trazemos de Cristo em nós vai se desfigurando e nós vamos perdendo a semelhança e a imagem de Deus. A imagem está guardadinha na alma, mas a semelhança vai se corroendo. Hoje, um convite para mim e para você. Lembremos desse amor tão grande que Deus tem para nós. E vivamos esse dia de maneira
alegre, com gratidão no coração. Porque tudo que ele fez pensando em todo ser humano. Lá no ato da criação, Deus tinha na sua mente, no seu pensamento, a minha pessoa e a sua pessoa. A gente não se convence disso. Como pode Deus lembrar de mim naquele momento? Ele lembrou de todos os seres humanos, um por um, em tudo que ele foi criando. Hoje nós temos a graça de nos encontrarmos ou nos depararmos com uma árvore, com uma planta bonita, ou olharmos para o céu, um céu cheio de claridade, cheio de beleza, ou olharmos até mesmo para uma outra pessoa que é belíssima, ou olharmos por um animal qualquer que passa diante de nós, um animal doméstico, ou um outro inseto, etc. E nós temos a graça de contemplar a face de Deus em tudo que Ele criou e de tomarmos consciência de que tudo aquilo foi feito para nós. Lá quando Deus criou essa espécie de planta que você está a olhar hoje, lá na obra da criação há tantos séculos, milhares e milhões de séculos atrás, quando Deus criou tudo, quando Ele foi criando tudo, Ele já foi pensando, o Padre Diego vai se encontrar com essa belíssima planta na história dele, então eu vou caprichar porque ele merece. A gente não toma consciência disso. Por isso, bendigamos a Deus hoje. Deixemos que esse dia seja permeado por gratidão. E hoje um convite para mim e para você. Às vezes a gente vive nossos dias na correria, no barulho da nossa rotina. Mas hoje um dever de casa. Faça o esforço de contemplar a natureza e contemplar a perfeição de Deus nela. Nenhum ser humano é capaz de criar. Nenhuma outra criatura é capaz de fazer tanta beleza como Deus fez. E tudo para nós. Muito bem, meus queridos. Que Deus os abençoe e os proteja sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.